Ô Michele, eu tava assistindo aquele teu vídeo que você fez com o Jadson sobre os projetos, né? Tirar os projetos da caixa. Eu resolvi tirar os meus. Olha só quanto projeto que eu tenho. E aí, pessoal, a gente tá aqui com a Michele no Divã da Tribuna. E hoje a gente vai falar sobre preocupações. Aquele cara que fica acordado de madrugada porque esqueceu de fazer um negócio no trabalho e aí fica se remoendo porque não fez, teve que levantar e fazer de novo para poder dormir. Ou então aquela pessoa que perde mó tempão pensando qual cor de camisa vai escolher, né? Não é verdade? A gente vai falar um pouco então sobre as preocupações que são desnecessárias, né, Maia? Como as pessoas sofrem com isso, eu percebo isso constantemente no meu consultório. As pessoas elas ficam tão preocupadas com algumas coisas que não valem a pena. Então, às vezes, elas se preocupam com situações que aconteceram no dia dela, por exemplo, uma conversa com um amigo que ela deu um bola fora. E ela imagina que agora esse amigo dela vai ficar super frustrado, ela começa a se sentir culpada, imaginando que ele que de alguma forma atingiu muito as emoções dele, que ele ficou chateado com ela. Às vezes a pessoa vai perdendo o controle sobre os pensamentos dela, ela se deixa levar pelos pensamentos negativos e isso é muito ruim, porque ela fica se martirizando, ela fica paralisada naqueles pensamentos e não consegue achar a solução da situação para ela melhorar aquilo que não está sendo legal. Então o pensamento ruim que vai gerando aquela situação vai corroendo a pessoa por dentro, né? Vai. Quantas vezes eu mesmo, né? Muitas vezes acabei ficando ali pensando, putz, mas deveria ter feito aquela coisa ou não deveria ter feito aquela outra coisa. E aí fica. Na verdade, ela pode se sentir muito cobrada, mas normalmente ela se cobra muito. Ela é uma pessoa que ela costuma se criticar muito, às vezes ela para num pensamento, ela começa a repetir esse pensamento negativo porque ela se cobra muito, ela é muito crítica com ela mesma. Então aquele pensamento não sai da cabeça dela. Às vezes tem pessoas que não conseguem dormir, né, Maia? Como você estava comentando comigo, tem pessoas que não conseguem dormir porque elas vão deitar e querem resolver todos os problemas da vida dela. Ou resolver coisas que já aconteceram, não tem mais como voltar lá atrás. Então a pessoa tem que perceber que isso não vale a pena. Ela tem que avaliar se ela está gastando tempo com pensamentos, com pessoas ou com projetos na vida dela que não vão trazer um resultado legal. Talvez ela tenha que reavaliar. Se está consumindo tanto ela vai ter que direcionar o pensamento de uma forma diferente, tentar de uma forma diferente. Se ela não conseguir por esse caminho, talvez ela tenha que criar novas amizades, buscar formas novas de pensar e direcionar o pensamento dela ou novos projetos. Como é que eu faço esse julgamento? Se é bom pra mim ou se não é bom pra mim, né? Como é que eu vou saber se eu tô perdendo tempo demais na escolha do sabor de uma pizza ou se eu tô gastando tempo de menos no que realmente importa pra mim? Primeiro tem que ver que diferença que isso vai fazer na tua vida, né, Maia? Por exemplo, tem coisas que a gente vai se preocupar e realmente é uma prioridade na nossa vida. Por exemplo, saúde é uma coisa que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar com a família, mas às vezes a questão da saúde, vamos dizer, a pessoa ela imagina que tem um problema de saúde sendo que não tem sinal nenhum no corpo dela que ela tem esse problema de saúde. Então ela começa a pesquisar lá no tal do tio do Google, né? O doutor Google, e vai pesquisando um monte de sintomas lá e ela começa a querer se enquadrar dentro de alguns quadros clínicos mais graves, como se aquilo não tivesse problema. É isso que eu tenho, tá aqui, ó, né? É isso que eu tenho. Então a pessoa ela começa a buscar afirmação, ela começa a buscar provas de que aquele pensamento negativo dela é verdadeiro, sendo que não tem sinais suficientes para aquilo. Então ela tem que perceber essas questões, o que não vale a pena. Às vezes também a pessoa se preocupa com situações que são cotidianas, que são coisas do dia a dia, que não vale a pena se preocupar, que um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, um mês depois, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Uma fechada no trânsito, né? Ela fica martelando às vezes horas aquela fechada no trânsito, a gente falou sobre o trânsito, né, num vídeo anterior aí. Então, a fechada no trânsito, ela fica martelando aquilo. Que diferença que vai fazer no dia seguinte da vida dela essa fechada no trânsito? São situações que ela tem que avaliar qual o nível realmente de importância disso na vida dela. Ela tem que começar a avaliar isso. Ou esperar chegar a multa em casa, né? Esperar. Foi lá, passou no radar a 70 por hora. Putz, e agora, né? Vai ficar 3 meses
se martirizando lá. Não, fica de boa, espera a multa chegar em casa e... Então, uma das formas é começar a avaliar qual o nível de importância nisso na tua vida. Outra forma é focar na solução, não no problema. Então, foque na solução. Como eu faço para resolver essa situação? Primeiro, é de grande importância? Eu tenho que me preocupar? Não é? Deixa de lado. Se é, como eu posso resolver? Em vez de ficar procurando o problema, procure a solução e veja se é possível. Se não é possível, deixa na gaveta ou tente de outra forma, tente ver outras questões, porque se não é um problema que você pode resolver, não compete a você tentar resolver. Às vezes a responsabilidade é de outras pessoas, não é sua. A pessoa tem que fazer um diagrama, né? Se resolve, vai. Se não resolve, muda, né? Exatamente. Bem por aí. Então tá bom. Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas aí e até a próxima, gente. Tchau, tchau.